contando com ele, o William Castro Alves, todas as sextas-feiras, estrategista-chefe da Everno aqui conosco. Will, agora eu te vejo de forma limpa, clara e essencial. Bom dia para você, meu caro, sempre um prazer falar contigo. Bem-vindo mais uma vez. Fala, Felipe, agora tá melhor, né? Agora melhorou, tá ótimo. Will, estávamos nós falando aqui sobre toda a movimentação da economia americana, toda a expectativa em relação a juro também e os reflexos nos mercados, né? A gente viu ontem, né, toda aquela questão do seguro-desemprego que veio abaixo ali da expectativa, não chegou nem perto do que era esperado de pedido de seguro-desemprego, deu uma desanimada no mercado e os analistas agora já estão falando naquele famoso higher for longer, que as taxas de juros vão continuar em níveis restritivos aí nos Estados Unidos por mais tempo, talvez começando a cair só no segundo semestre. Qual o impacto disso, Will? Qual que é o principal problema ou o principal desafio num cenário como esse? Travou, Will? Não consigo... agora eu consegui, agora você destravou. Achei que você tinha ficado impactado com a pergunta e não tinha nem reação. Dei na hora da resposta, né? Censura, tô achando que é censura isso, hein? Cuidado. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Brincadeira. Não, mas Felipe, tu comentou muito bem, eu estava acompanhando aí o debate de vocês, faz total sentido, né? Até na questão da taxa de juros brasileira, você acaba, quando a taxa de juros americana está em mais de 5%, você tem um piso, né, para a taxa de juros brasileira que não é nesses 9%, né, ou abaixo de 2 dígitos, como vocês estavam comentando, né. E aqui, enquanto mais a gente vê dados resilientes da economia americana, só reforça essa tese de que higher for longer, esses juros talvez vai subir mais 25%, talvez não suba. As apostas do CME Group lá colocam que a taxa de juros deve se manter inalterada agora em setembro, ainda tem um debate em relação ao futuro, mas acho que aí é marginal, né? A gente já tem uma taxa de juros real aqui nos Estados Unidos, ou seja, os juros já são maiores do que a inflação, já tem uma política monetária restritiva. Então, em tese, você não necessariamente precisa aumentar muito mais os juros. Agora, você tem que deixar os juros fazendo efeito. E aí essa é a ideia do higher for longer, que é o novo normal aqui nos Estados Unidos. E aí, obviamente, que isso tem impacto na reprecificação de ativos. Assim, muita gente imaginava que a taxa de juros poderia cair em dezembro, hoje já não se fala mais nisso, vinha jogando para janeiro, março, já cada vez vai indo mais para frente, e hoje já se fala em taxa de juros cedendo somente em maio de 2024. Para quem quer investir em renda fixa, bom momento, vai aproveitando taxas maiores para rentabilizar isso em dólar, né? Você ganha dólar mais 5 hoje em dia investindo em renda fixa ou emprestando dinheiro para o governo americano. Obviamente que para ações isso deveria ter um impacto negativo. Nesse ano, especificamente, a gente está vendo aqueles dois mundos que a gente já tem comentado aqui na Bolsa Americana, né? Você tem algumas ações de tecnologia específica subindo muito e o resto do mercado nem tanto. Mas, de fato, essa questão dos juros ela é central, né? E para quem está no Brasil, fala, os juros dos Estados Unidos e tal, é porque, de fato, ele influencia o preço do dólar, consequentemente, o dólar ele influencia a nossa vida em diversos aspectos, e também mesmo, conforme a gente comentou, e vocês estavam falando aqui da história dos juros no Brasil, né? Se o juro aqui está em 5, o piso do juro brasileiro, ele não vai ser em 8 ou 7 ou alguma coisa do gênero, é mais para 10, é mais para 2 dígitos do que qualquer outra coisa. Will, nessa perspectiva e colaborando de uma forma negativa, se a gente pode falar assim, essa questão do corte na produção do petróleo na Arábia Saudita e na Rússia dificulta a vida do Jerome Powell, dos dirigentes do Fed, até mesmo do próprio Joe Biden, né, nessa tentativa de trazer uma economia, né, para conseguir a reeleição no ano que vem. Como que isso vai impactar todo esse cenário que a gente está vendo, né? A inflação vai ser muito difícil de voltar para a meta, ainda mais com esse cenário de petróleo ainda incerto, se a gente pode falar desse jeito.
Não, boa, Felipe. A gente comentou isso, né, quando eu estive aí no Brasil, exatamente essa questão do petróleo, né, que tinha um piso ali naqueles $70. A OPEP parece deixar muito clara que dali não passa, né, e a partir dali você vê cada vez mais cortes de produção. E aí, se isso é verdade, se a gente tem esses cortes de produção, né, isso acaba puxando o preço de petróleo para cima, e é isso que tu falou, né, porque até agora, vamos lá, de março de 2022 até para cá, o que a gente viu basicamente foi petróleo. Ele tinha atingido as máximas durante o conflito, né, o estopim do conflito Rússia e Ucrânia, e de lá para cá ele veio cedendo. Bom, e isso foi ajudando muito no índice cheio de inflação, né? Então, quando você pega alimentos e energia, eles fazem parte do índice de inflação e eles colaboram de uma forma bastante volátil. E eles vinham ajudando, né? Então a inflação chegou a bater máxima lá em agosto do ano passado, e de lá para cá veio cedendo, já faz um ano que a inflação está cedendo. Mas com a ajuda desse petróleo, né? Se você tirar a ajuda desse petróleo, o que acontece? Né? É exatamente isso que a gente está conversando aqui, né? Ou seja, você pode ter mais surpresa inflacionária, uma inflação que ela não volta para o centro da meta, e se ela não volta para o centro da meta, os juros continuam restritivos, podem continuar restritivos por mais tempo. Então essa questão do petróleo, ela é central, inclusive em relação a isso, eu diria que, pelo menos minha opinião, o petróleo é uma das coisas mais difíceis de você tentar fazer previsão, porque por mais que você faça estudos de oferta e demanda, né, você sabe muito bem os países que produzem, sabe mais ou menos quantos países podem produzir, e você tem uma ideia de consumo, né, a partir do momento que a economia vai crescendo, você aumenta um pouco ali o consumo e tudo bem. Só que é isso que você falou, você pode ter corte de produção, você tem um furacão, você tem você tem uma guerra, você tem uma questão geopolítica muito relevante, que basicamente acaba com qualquer análise mais quantitativa ou mais simplesmente analítica, né? Você tem que ir muito além, e aí fica difícil de você imaginar ou prever. Agora, e a gente já tinha comentado exatamente isso, né? Para as empresas de petróleo, você vê que os custos de produção normalmente eles estão bem mais baixos do que esses 70 que eu falei. Mesmo várias empresas aqui nos Estados Unidos trabalham com custo de produção $30 a $40. Então, para o setor como um todo, né, especialmente com o petróleo achando um certo piso, acaba sendo interessante, porque para essas empresas elas conseguem gerar bastante caixa e serem alternativas aí para quem quer investir de forma global. Bom dia, Will. Bom, olhando aí agora para o fluxo de ações americanas nos Estados Unidos, a gente observa uma disparidade do setor de tecnologia entre outros setores, como consumo, telecom, e a queda também no setor de energia, né? Você consideraria uma oportunidade no setor de energia mais descontado em relação ao setor tech após os eventos recentes, como inteligência artificial e o efeito NVIDIA? Não, eu acho isso, com certeza, né? Não é falar mal dessas empresas de tecnologia, porque não tem o que falar mal, né? Ou seja, de fato são empresas com margens muito altas, muito lucrativas, forte posição de caixa, o chamado moat, né, do Warren Buffett, daquele fosso, aquele espaço, a vantagem competitiva que elas têm em relação às outras é absurda. Só que tudo isso também já vem sendo precificado, né? E aí no relativo você pega ações de energia, que, assim, se a gente falar, a Bolsa Americana está cara, não, na verdade, assim, o que você tem caro são algumas ações de tecnologia, de fato, ou já bem precificadas, ou price perfection, né, ou seja, tem que dar tudo certo para justificar aquele valuation. Ou então você tem que olhar muito na frente, né. E aí você tem muita incerteza, sempre olhando muito à frente, né. E ao passo que você pega empresas de petróleo, que hoje, de fato, neste ano a gente viu uma queda de lucro delas, porque você está comparando ano passado, preço de petróleo mais altos, com esse ano, preço de petróleo mais baixos, tá? Mas ainda assim, aquilo que eu comentei, se a empresa ela consegue, se ela tem um custo marginal de produzir um barril em torno de $30 até $40, que até é maior do que Petrobras, por exemplo, quando o petróleo está a 70, ela ainda assim ela é lucrativa. Obviamente que ela é menos lucrativa do que quando o petróleo estava a 110, mas não tem problema, ela continua sendo lucrativa, ela continua gerando retorno, ela continua gerando free cash flow to yield. E o lado bom é que hoje elas negociam a 10 vezes lucro, com 5, 6% de yield. Então eu acho que é uma alternativa assim para quem quer se expor. Aí muita gente pode falar, não, mas eu posso investir, sei lá, na Prio no Brasil, eu posso investir na Petrobras, e são boas empresas dentro do ramo de petróleo, sim.
Agora, só detalhe e lembrar, né, especialmente no caso estatal, né, a gente estava comentando aí, a política de preços, ela é sempre, no mínimo, polêmica, né, ou controversa, enquanto aqui não tem isso, assim, você vê uma correlação muito grande de diversas empresas com o preço do petróleo. Você vê isso, o impacto direto na bomba aqui, eu sinto isso na pele, ou no bolso, né, melhor dizendo. Então, eu diria que a melhor forma de você se expor a petróleo, com certeza, não é através de uma estatal brasileira. Acho que tem coisa melhor. Will, e olhando agora para um tema importante que movimentou também os mercados nos últimos dias, essa relação Estados Unidos e China acabou sobrando para a Apple também, né? Caiu bem nos últimos 2 dias por conta de uma determinação ou uma possível determinação do governo chinês em relação ao iPhone em instituições governamentais. Hoje já tenta dar uma recuperada, mas é possível um impacto bilionário na companhia nos próximos anos com essa determinação. Claro que a Apple não é só isso, é muito mais e tem muito mais mercado para abocanhar e para se utilizar, mas o mercado chinês acaba trazendo bons dividendos para a companhia. Como que fica se isso efetivamente for levado a cabo? Como que fica para a Apple se a China acabar impondo algumas restrições para a companhia? Boa, claro. Com certeza, assim, a China ela é um mercado relevante, não é desprezível. A Apple veio tentando crescer e veio conseguindo entregar crescimento, e parte desse valuation de 3 trilhões de dólares, né, essa escalada de preços da companhia se deu também a conseguir penetrar mais no mercado chinês, crescer no mercado chinês. Isso foi bem recebido, né, no mercado em geral. Vem essa notícia, abala um pouco. Tem um certo impacto, sim, mas eu acho que a Apple tem várias outras vertentes de crescimento. A China ela é relevante. Eu acho que mais do que o impacto financeiro em si, é o direcionamento, de novo trazer à tona essa questão de uma guerra comercial, de um embate entre as duas potências, de novo, né, você trazer à tona aquilo que de vez em quando às vezes fica na margem, ou que a gente pensa, não vai afetar as empresas, vai ficar muito mais num plano de geopolítica, e não é bem assim, né, acaba afetando. Agora, por outro lado, acho que a nova grande fronteira, de novo, não é desprezar a China, acho que a China ainda tem um grande potencial, e a Apple vinha ganhando market share frente a telefones Android, por exemplo, na China, mas eu acho que ainda tem um grande potencial, especialmente no mercado de smartphones. Assim, quando você estuda a Índia, por exemplo, que é um país hoje já mais populoso do que China, e que tem um potencial ainda de penetração, especialmente de celulares de maior tecnologia, gigantesco. Então, eu acho que cada vez mais a Apple vai mirar para lá, até por isso a Índia vem aparecendo aí como na emergência, né, nesse cenário internacional. Mas a gente de mercado já vem falando, porque você tem muita escala ali, né, o potencial de escala olhando para frente, e dado que você tem uma briga com a China, então virar a bazuca para a Índia, né. Então vamos ver como é que vai ser daqui para frente, mas eu acho que é só acaba direcionando mais e mais a Apple eventualmente para fazer isso. Will, voltando a falar do cenário americano, inclusive, de acordo aí, muito interessante o artigo seu dessa semana, você falou muito ali sobre os dados, né, inclusive alguns dados contraditórios, né, tivemos ali revisão do PIB para baixo, tem a questão do payroll na semana passada, o índice de confiança do consumidor, muitos dados importantes ali que acabam precificando aí um futuro no mercado. A gente falava muito aí no início do ano em relação a uma possível recessão, e essa discrepância entre um indicador e outro, né, é interessante até. Como é que você avalia isso aí? Com esses dados, dá para prever aí uma recessão futura, né? Falando em economia dos Estados Unidos, mas também até globalmente, por conta da Europa, teve agora resultado de inflação na Alemanha, né? Tudo cada vez pior por lá. Como é que você enxerga toda essa situação? Não, pois a gente é economista, a gente parece curvo, né? A gente fica sempre olhando, assim, tentando achar. Parece que a gente está sempre pessimista, e não é que a gente não é pessimista, mas eu acho que especialmente quem lida com o dinheiro, com o investimento, né? Muita gente olha
os investimentos só como, quanto eu posso ganhar, né? Quanto mais eu posso ganhar, qual que é a melhor alternativa de investimento para eu ganhar mais, enfim. Quando na verdade a gente olha, às vezes está muito preocupado em proteger, né? Proteção. No passado você usava o cofre, né? Então é isso, assim, você proteger de tudo aquilo que pode acontecer. E aí acaba que nessa ideia de proteção a gente acaba olhando para muita coisa, né? Do que poderia vir a acontecer. De fato, quando você olha a economia americana, ela está forte, robusta, mas dá para enxergar também um copo meio vazio, né? O indicador de confiança da semana passada, que saiu lá na semana passada, né, mostrou que, poxa, quando você pergunta para o consumidor o que você pensa do momento atual, está tudo muito bem. O que você pensa olhando para frente? Preocupação, receio. E aí, isso obviamente tem taxa de juros olhando à frente, o cara tem receio de que pode vir uma recessão, o cara tem receio de que os salários não vão aumentar, a inflação está aí, o cara não consegue consumir, né? Então esse é um ponto de preocupação, os salários começam já a crescer menos, né? E uma taxa de juros muito elevada, em algum momento ela tende a surtir efeito, né? Especialmente de produtos de bens duráveis, imóveis e por aí vai, e isso trava a economia, que é uma economia de 70% de consumo, quase, a economia americana, né? Então, você tem como olhar essas duas coisas, né? A economia vai bem, obrigado. Inclusive o PIB do terceiro trimestre, eu diria que a gente pode ter surpresas positivas para cima. Você teve um verão muito forte aqui, né? Muita gente viajando e muita atividade, só que o verão passou. E aí também que você olha isso, né? Poxa, agora vem o inverno, preços de energia subindo, você tem inflação, juros altos, Europa entrando em recessão. Então, existem alguns riscos potenciais, da mesma forma que em 2022 a gente olhava para 2023 e morria de medo, né? Acho que não precisa morrer de medo, mas existem alguns riscos de que eventualmente a gente possa ter, e assim como nos últimos 13 ciclos de aperto monetário, 10 acabaram em recessão, né? Aparentemente agora está sendo diferente, que bom, né? Mas sempre ali na frente a gente pode ter alguma surpresa. Não tem como prever grande crise, né? Cisne negro, enfim. Mas você ainda pode vir a ter, sim, em 2024, uma recessão suave, ou aquela coisa de realmente um PIB estagnando por conta, né, especialmente de um juro alto e eventualmente um cenário de choque aí de petróleo, ou o petróleo surpreendendo, que nem a gente estava comentando, elevando o custo de energia, né? Will, e aí a última coisa que o Biden quer, né? Porque ano que vem uma pressão muito forte numa eleição acirrada, com Trump voltando ali. A última coisa que o Biden quer é essa recessão ou esse PIB fraco, né? Exato. Eu preocupa, né? Porque e a dificuldade que você tem hoje aqui nos Estados Unidos, né? Que você tem uma política fiscal que ela é expansionista. Uhum. E aí, assim, você tem um agente importante da economia gastando também, né? Não são só as famílias, só as empresas, enfim. Sustenta a economia, é bom manter emprego. Por outro lado, higher for longer, né? Você tem que manter juro alto por mais tempo até que essa inflação volte, né? Se você tivesse a ajuda, digamos assim, né, dessa política fiscal, talvez os juros não precisassem ficar tão altos por mais tempo. Você poderia ter um impacto um pouquinho maior na economia no curto prazo, mas a médio prazo as coisas se estabilizariam mais rápido, né? E aí, vale lembrar isso que tu comentou, né? Ano que vem tem ano eleitoral, dificilmente a gente vai ter cortes de gastos, enfim, tanto é que já foi jogado para 2025 a questão do teto, né? Então, ou seja, você continua tendo uma política fiscal forte, expansionista, para tentar se reeleger, né? Uma lástima. Uhum. Pois é. Will, agradeço muito sua participação, sempre um prazer conversar contigo, sempre um prazer recebê-lo todas as sextas-feiras aqui na BMC News. Volte sempre, um abraço para você e bom fim de semana.